Olá pessoal, um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas que estão vendo esse vídeo. O meu nome é Giovanni Alves e hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre a teoria contratualista. Então pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre o contratualismo. No vídeo de hoje a gente vai tratar da teoria do John Locke. Locke ele foi um inglês que viveu aí dos anos 1632 a 1704. Se vocês lembram aí é um pouco depois aí do Thomas Hobbes, né? Ele é um dos pioneiros da teoria do liberalismo, né? Considerado o pai do liberalismo por muitos, e é também um grande expoente do empirismo britânico. A sua obra mais importante entre as que escreveu são os dois tratados sobre o governo. É nessas duas obras, mais claramente o segundo tratado, onde ele vai expor de maneira mais clara a sua concepção sobre a criação e o surgimento do Estado moderno. A natureza em Locke, ele vai ser um momento que realmente existiu. Vocês lembram que eu falei lá no primeiro vídeo, na introdução, que o estado de natureza ele pode ser hipotético ou ele pode realmente existir na realidade, dependendo do autor que a gente observa. Então, no caso do Hobbes, como a gente viu já no segundo vídeo, é um momento imaginado, ou seja, é uma criação, é uma ferramenta teórica utilizada pelo autor para explicar os motivos da criação do Estado. No caso de Locke, como ele é um empirista, né, ele parte de um momento real. Então, esse estado de natureza em Locke ele não vai ser uma coisa imaginada. Ele vai ser de fato um momento que existiu na história da humanidade. Mas não é apenas nisso que Locke se contrapõe à teoria hobbesiana. Então, vocês lembram que o estado de natureza em Hobbes era completamente negativo. Em Locke, o estado de natureza ele vai ser positivo. Além de positivo, esse estado de natureza, na concepção do Locke, ele vai ser também abundante. Ou seja, a natureza ela vai fornecer tudo aquilo que o indivíduo precisa para se manter, para manter a sua vida. Para a gente entender o motivo dessa positividade do estado de natureza em Locke, a gente tem que compreender a sua concepção de indivíduo, a sua concepção de direitos naturais e também que nesse estado de natureza já existem leis, né? Ou seja, você lembra lá em Hobbes, não existia lei nenhuma regulando as interações do indivíduo. No caso de Locke, ele já dá essa diferenciada. Então, Locke vai dizer que já existem leis ali regulando essas interações. A gente vai ver esse detalhe aí mais na frente. Mas agora vamos falar de cada um desses três pontos para a gente compreender melhor por que esse estado de Locke é positivo. Então vamos começar pela concepção do indivíduo. Além da teoria contratualista, o Locke também desenvolveu outras teorias, como a teoria da tábula rasa. Nessa teoria, o Locke ele vai dizer que o indivíduo nasce neutro, ele nasce como uma folha em branco e as experiências é que vão forjando esse indivíduo, vão montando, vão moldando esse indivíduo. Então, nós temos o indivíduo em Locke que ele nem é bom e ele nem é mau, né? Ele nasce neutro. No entanto, o indivíduo em Locke ele tem uma tendência a ser bom, ele tem uma tendência à bondade, ele tem uma tendência a preservar-se e a preservar também a humanidade. E aqui eu gostaria de ler um trecho da obra do Locke, onde a gente pode ver essa concepção dele. Então vamos lá. O Locke ele vai dizer que cada um está obrigado a preservar-se, a não abandonar a sua posição por vontade própria. Logo, pela mesma razão, quando sua preservação não estiver em jogo, cada um deve, tanto quanto puder, preservar o resto da humanidade, e não pode, a não ser que seja
para fazer justiça a um infrator, tirar ou prejudicar a vida ou que favorece a preservação da vida, a liberdade, a integridade ou os bens de outrem. Em suma, o Locke está dizendo que o indivíduo ele vai preservar-se e ele vai também preservar os outros. Como vocês viram nessa passagem aí do texto de Locke, ele começa dizendo que os indivíduos eles são obrigados. Então, entendam aqui, o indivíduo ele tende a ser bom porque ele nasce neutro e porque ele está submetido às leis naturais. E essas leis naturais vão fazer com que o indivíduo tenha uma inclinação à bondade. Ou seja, não é como o indivíduo hobbesiano, que ele nasce e ele é, vamos dizer assim, deixado à deriva em uma sociedade onde todos estão guerreando. Diferente disso, na teoria de Locke, o indivíduo ele nasce neutro, mas ele é colocado em uma sociedade onde já existem regras regulando essas interações entre os indivíduos. Então ele vai tender a seguir essas regras e a ser bom. Os indivíduos em Locke eles ainda são altruístas, no sentido de que eles não vão buscar nada além daquilo que eles precisam, né, que eles necessitam para sobreviver, diferente do indivíduo hobbesiano. Aqui a gente sempre vai estar comparando esses indivíduos, diferente do indivíduo hobbesiano, que se você lembrar, ele é inclinado ao seu desejo, porque ele é o que? Ele é hedonista e ele é egoísta. Então ele vai agir somente para si e buscando realizar os seus desejos. Então aqui o indivíduo lockeano, se ele conseguir o que ele necessita para ele, ele não vai desejar o que é do outro, ele não vai buscar o que é do outro, entende? Então essa é a lógica aqui no estado de natureza do Locke. Os indivíduos em Locke eles também já são racionais, né, e são sociáveis. Ou seja, se a gente voltar lá na questão da sociabilidade, vocês vão lembrar que ser sociável, né, está em contato com outros indivíduos. Então, o indivíduo de Locke ele já está em contato com outros indivíduos, além, logicamente, da sua família. Né? Ele vai estar em contato aí com indivíduos diversos. E eles são racionais no sentido de que eles já conseguem calcular suas ações. Então, eles conseguem ver o custo-benefício da ação que ele vai tomar. Em Locke, no estado de natureza, nós já vamos ter aí uma grande gama de direitos. Diferente de Hobbes, que via apenas um direito natural, ou seja, o direito à vida, mas esse direito era bem amplo, né, e garantia também outros elementos ali dentro dele. Locke ele vai apontar vários direitos diferentes. Então, dentro desses direitos, nós temos o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. E gravem bem esse direito à propriedade privada, que ele é bastante importante. Atrelado a esses direitos e às leis da natureza, vem um outro direito que é o direito punitivo. E o que é esse direito punitivo? Então vocês viram lá na passagem do texto de Locke que o indivíduo ele vai estar autorizado a atentar contra a vida, a propriedade ou a liberdade de um infrator. Ou seja, somente nessa situação o indivíduo no estado de natureza ele pode atentar contra os direitos naturais de outro indivíduo. Então é somente quando um indivíduo originalmente infringe essa lei da natureza que os outros têm o direito, estão autorizados a puni-lo. Então essa punição pode envolver atentar contra os direitos dele. Desses direitos, nós temos que o direito à liberdade, o direito à vida e o direito à propriedade privada são direitos inalienáveis, ou seja, esses direitos eles não podem ser tomados do indivíduo de forma alguma. Dentro da teoria de Locke, são essas leis naturais e os direitos naturais que vão impedir aquela situação de guerra de todos contra todos descrita por Hobbes. Então, por que essa situação vai ser evitada? Porque os indivíduos nascem e já estão submetidos às leis da natureza
e já existem direitos naturais reconhecidos por todos os indivíduos. Então, se eu reconheço a sua propriedade, eu não vou atacar você para tomar a sua propriedade, porque eu vou estar infringindo a lei natural e eu vou estar ficando sujeito a você me punir. Então, como o indivíduo também é racional, ele vai tender a respeitar e a ficar dentro dos limites dessas leis naturais e respeitar os direitos naturais dos outros indivíduos. Dentre esses direitos naturais que a gente viu, o direito à vida, à liberdade e propriedade, nós temos que o direito à propriedade ele vai ter um destaque muito grande dentro da teoria do Locke. Mas o que é essa propriedade em Locke? A gente vai partir do ponto que no estado de natureza vão existir bens não possuídos e bens possuídos. Então, vamos entender o que se quer dizer com isso. Os bens não possuídos é tudo aquilo que a natureza oferta ao indivíduo. Então, as árvores, os animais, a terra, o alimento, tudo que a natureza oferta é um bem não possuído. Então, como é um bem não possuído, significa que todos os homens podem usufruir desse bem. Então, tudo que a natureza fornece pertence aos homens. Mas quando é que isso se torna propriedade de um só homem? Quando é que isso se torna uma propriedade privada? Isso vai se tornar uma propriedade privada quando o homem usa sua força, ou seja, quando o homem, através do seu trabalho, ele transforma aquele bem não possuído em um bem possuído. Então, à medida que o indivíduo trabalha para conquistar algo que ele necessita, aquilo pertence a ele. Então, vamos entender aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro. Se existe na natureza um terreno que é intocado, que não é de ninguém, é um bem não possuído, e o indivíduo chega lá naquele terreno e começa a produzir batatas. Então, o indivíduo empregou naquele terreno o seu trabalho. Logo, aquela propriedade passa a ser privada, passa a ser apenas dele. E outro indivíduo ele não pode atentar, ele não pode chegar lá, por exemplo, e colher a batata que aquele outro indivíduo plantou, porque aquele terreno, aquela posse agora é privada daquele indivíduo que empregou seu trabalho. Então, é através do trabalho que o indivíduo transforma bens não possuídos em bens possuídos. E a partir desse momento, o indivíduo tem posse por direito daquele bem. Apesar do estado de natureza em Locke ele ser abundante, ou seja, ele fornecer tudo que o indivíduo precisa, ele não é ilimitado. Ou seja, se os indivíduos passarem a usar o que a natureza fornece de forma irresponsável, vamos dizer assim, um dia isso vai acabar, né? Não vai ser uma coisa que vai durar para sempre. Então, Locke ele vai dizer que as dádivas da natureza elas vão ter que ser usadas de forma parcimoniosa. Então, ou seja, o indivíduo vai ter que ter uma atitude poupadora do que a natureza fornece para ele. Senão, vai chegar ao ponto de um dia começar a faltar o que ele necessita para sobreviver. Mas esse é um sentido estrito de propriedade. Ou seja, nós vamos ter dois sentidos de propriedade aí dentro da teoria do Locke. O sentido estrito, que é esse que a gente falou até agora, que trata dos bens patrimoniais e materiais propriamente ditos, e nós vamos ter também um significado mais amplo, um sentido mais amplo do conceito de propriedade. O sentido amplo de propriedade em Locke é no sentido de que o indivíduo ele é dono de si. E como ele é dono de si, ele também é dono dos direitos que ele carrega. Então eu quero ler essa passagem aqui do texto de Locke para a gente compreender bem como é que ele considera esse termo propriedade no sentido mais amplo. Então Locke vai dizer que os indivíduos eles se encontram reunidos ou projetam a unir-se para a mútua conservação de suas vidas, liberdades e bens, aos quais atribui o termo genérico de propriedade.
Então, nesse sentido, os direitos naturais dos indivíduos, eles já são também propriedade, além, claro, daquela propriedade no sentido estrito que a gente falou, que são os bens patrimoniais e materiais. A liberdade. Então, a liberdade no estado de natureza lockeano, ela já é negativa. Se a gente voltar lá e lembrar do que foi dito até agora, os indivíduos eles já nascem submetidos a leis. Então, se vocês lembrarem lá no primeiro vídeo, quando a gente falou sobre liberdade positiva e liberdade negativa, a liberdade positiva é aquela que não há nenhum impedimento, nenhuma regra sobre a vontade e a ação do indivíduo. E a liberdade negativa é aquela que já há uma regra, já há um impedimento sobre a ação do indivíduo. Então, no Locke, a gente vai ter uma liberdade negativa desde o estado de natureza. Então, lá o indivíduo vai estar submetido às leis da natureza, e quando ele passar para o estado de sociedade, ele vai estar submetido às leis dos homens. Então, vai ser sempre uma liberdade negativa. Locke ele vai dizer também que essa liberdade no estado de natureza, ela não é uma liberdade real, porque os indivíduos eles estão sujeitos a leis que eles não criaram. Então, eles não concordaram, eles não criaram aquela lei, mas mesmo assim eles estão submetidos a ela. Então, a liberdade que eles têm não é uma liberdade real. Até aqui, nós temos uma situação positiva, como uma consequência aí das leis naturais, dos direitos naturais e também da concepção de indivíduo de Locke. Mas vocês vão lembrar que eu falei lá no primeiro vídeo que o estado de natureza é marcado pelo conflito. E o motivo que leva à criação do Estado, né, a assinatura do contrato, é justamente o conflito. E eu falei também que o conflito ele pode aparecer de forma radical ou de forma atenuada, de forma pontual. No caso de Locke, o conflito ele aparece de forma bastante pontual. Então vamos entender onde o Locke enxerga esses conflitos no estado de natureza e que fazem os indivíduos se unirem e assinarem o contrato. Vamos entender então os motivos do conflito que Locke enxerga no estado de natureza. Primeiramente, mesmo existindo leis naturais, não há nada de fato que imponha essas leis aos indivíduos. Isso porque os indivíduos eles são os próprios executores dessas leis naturais. Em outras palavras, é através da razão dos indivíduos que as leis naturais se sustentam. Então, os indivíduos eles são racionais, eles vão reconhecer a igualdade entre eles, eles vão reconhecer os direitos naturais e eles vão reconhecer aquele direito punitivo que vem atrelado às leis naturais e aos direitos naturais. Então, dentro de sua razão, ele não vai atacar o outro indivíduo, porque ele sabe que vai ficar sujeito a puni-lo. Mas se de alguma forma, dentro da razão dele, ele encontrar motivo ou motivação suficiente para atacar e para infringir essa lei natural, ele o faz. O segundo ponto ele vai ser meio que uma consequência do primeiro. Se o indivíduo ele infringe a lei natural, isso dá o direito daquele indivíduo que foi prejudicado de puni-lo, né? Ou seja, o direito punitivo. Mas o direito punitivo ele é proporcional ao dano causado. Então, vamos supor que o indivíduo prejudica o outro e eles entram em um acordo para que aquele indivíduo que prejudicou o outro, ele ressarça aquele dano que foi causado. Então, o que vai garantir esse ressarcimento? O que vai garantir essa reparação do dano causado? Então, aí é que entra o segundo problema que Locke enxerga, né? Não tem nada que garanta que a punição ela seja efetuada. O terceiro ponto ele vai ser também uma consequência desses outros dois. Ele diz respeito ao ato da punição. Então, o direito punitivo ele dá o direito de uma punição proporcional ao dano causado. Mas Locke vai dizer, os indivíduos advogando em causa própria, envolvidos em suas paixões e no calor do momento do conflito, eles vão tender a ir além daquela proporcionalidade que o direito punitivo garante. Então vamos pensar aqui
uma situação para entender melhor esse conflito. Vamos supor que existe um indivíduo que possui uma terra e nessa terra ele tem uma criação de animais, seja lá gado ou alguma coisa do tipo. E um outro indivíduo ele vai lá e ele mata um animal que é de propriedade daquele primeiro indivíduo. Então, o indivíduo que foi prejudicado, ele vai ter o direito de punir aquele indivíduo que o prejudicou, contudo, dentro da proporcionalidade do dano que foi causado a ele. Então, ele chega lá e ele entra em um acordo com o indivíduo que prejudicou ele, para o indivíduo ressarcir aquele dano causado. Mas aí lembre, se o indivíduo já infringiu a lei natural, o que é que vai garantir que ele vai ressarcir esse dano? Então não tem nada que garanta isso. A situação contrária a essa é o excesso de punição. Ou seja, o indivíduo que foi prejudicado, ele vai estar envolvido em suas paixões e ele vai advogar em causa própria. Então ele pode tender a exagerar na punição. Então ele vai lá na terra desse outro indivíduo, vamos dizer assim, e ele mata o rebanho dele inteiro. Então isso é desproporcional. Então aquele indivíduo que foi primeiramente o prejudicador da situação, que foi lá e matou somente um animal, ele vai se sentir agora injustiçado, porque a proporção da punição foi muito maior do que o dano que ele causou. Então ele vai também buscar uma reparação. Se a gente pensar em um ponto mais extremo, a gente pode pensar, por exemplo, que aquele indivíduo que foi primeiramente prejudicado, ele vai lá e ele mata o indivíduo que o prejudicou. Então, nada impede que a família desse indivíduo que foi morto e que prejudicou originalmente o outro, se sinta injustiçado e tenha um sentimento de vingança e queira matar alguém da família do assassino ou o próprio assassino. E aí vocês percebem que fica nesse jogo de ping-pong, vamos dizer assim. Fica um conflito indo para um lado e para o outro. Porque sempre que o ato de punição for maior do que a proporcionalidade do dano causado, vai haver uma sensação de injustiça. Diante dessa problemática, o Locke ele vai observar as necessidades existentes no estado de natureza. E vocês lembram que eu falei lá no primeiro vídeo que as necessidades observadas, elas influenciam na forma que o estado de sociedade ele vai tomar. Então, o que o Locke observa? Primeiramente, ele observa a necessidade de um critério de justiça que possa ser aplicado aos indivíduos de forma geral. Então, tem que haver um parâmetro para essa justiça. O segundo ponto é que as leis têm que ser positivadas dentro desse parâmetro. Então, dentro desse parâmetro de justiça que vai existir, as leis elas têm que ser reconhecidas, têm que ser aprovadas e estabelecidas por todos ou pela maioria. E por fim, o Locke ele vai identificar a necessidade de juízes imparciais e reconhecidos por todos para fazer a aplicação dessas leis. Então tem que haver juízes reconhecidos por todos aplicando essas leis de forma imparcial, ou seja, sem aquelas paixões que faz com que o indivíduo, quando advoga em causa própria, exagere no ato de sua punição. Desse modo, os juízes eles vão advogar em causa de um terceiro. Assim, ele vai eliminar aquela parcialidade, aquela paixão que faz exagerar a punição. O contrato social. O contrato social em Locke é um contrato por associação. Vocês lembram lá no começo, no primeiro vídeo que eu fiz sobre o contratualismo, que eu falei que existem dois tipos de contrato. Contrato por associação e contrato por submissão. No caso do Hobbes, como a gente viu, é um contrato por submissão. Por quê? Porque os indivíduos eles vão transferir seus direitos. No caso do Locke, não. É um contrato por associação, ou seja, os indivíduos eles vão conceder a permissão para o Estado agir. Contudo, eles não vão perder os direitos que eles possuem, que na concepção de Locke são inalienáveis.
Esse contrato em Locke, ele vai unir os indivíduos em um consentimento, ou seja, os homens se unem e consentem entre si, gerando um poder governamental que vai governá-los. E é nesse sentido que Locke vai dizer que os indivíduos vão ser livres de verdade. Então, mesmo que eles tenham uma liberdade menor do que a que eles possuíam no estado de natureza, agora é uma liberdade real, porque eles estão submetidos a um governo que eles mesmos criaram. Assim, eles vão estar submetidos a leis que eles aprovaram, que eles consentiram. O estado de sociedade. Então, vocês lembram que eu falei lá no primeiro vídeo que o tipo de contrato ele também vai influenciar na forma que o Estado toma. Então, como no caso do Locke é um contrato por associação, nós vamos ter um Estado limitado, ou seja, os direitos eles vão continuar com os indivíduos e o Estado vai estar limitado às determinações da maioria. Contudo, mesmo que os homens continuem detentores dos direitos, eles cedem ao Estado o direito punitivo. Então, o Estado ele vai ter o direito de punir os infratores. E assim, como é o Estado que está punindo, como é um poder legítimo resultante do consentimento de todos, não vai haver sentimento de vingança. Além disso, a proporcionalidade da punição ela vai ser garantida. O Estado ele também não pode agir em causa própria, ou seja, a ação do Estado ela tem que ser visando a proteção dos direitos naturais que pertencem aos indivíduos, ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, toda ação do Estado ela tem que estar visando a proteção desses direitos. Então, pessoal, sabendo que o estado de Locke é um estado limitado, como é que o Locke vai pensar essa limitação? Como é que ele vai limitar o estado? Então, o que o Locke faz é descentralizar o poder. Então, se você pensar lá em Hobbes, se você lembrar do estado de Hobbes, você vai lembrar que o poder está centralizado em uma única mão, ou seja, no rei absolutista. Então, o rei é quem cria a lei e quem executa. Ele é a força maior, é a autoridade absoluta. No caso do Locke, não. Esse poder ele vai estar descentralizado. E o Locke ele vai ser um dos pioneiros também aí na teoria da separação dos poderes. Então ele já vê aí uma divisão de poderes e os poderes se limitando, ou seja, poderes limitados e separados. Então nós temos aí em Locke o poder executivo e o poder legislativo, cada um com suas características. As características do poder legislativo são as seguintes: ele reside no povo, ele cria as leis e a existência dele é temporária. Já as características do poder executivo são as seguintes: ele executa as decisões do legislativo, sua existência é contínua, ela é permanente e ele não tem força de lei sem a aprovação do legislativo. O poder legislativo ele reside no povo, mas o povo não o exercita de maneira permanente, ou seja, a existência dele não é contínua. Então as pessoas elas vão estar exercendo esse poder legislativo de tempos em tempos, quando vão escolher os seus representantes. E aqui a gente já vê uma outra característica fundamental no estado do Locke, a representação. Então as pessoas escolhem os seus representantes, ou seja, os parlamentares. E esse parlamento, escolhido pelo povo, ele vai criar as leis que limitam o executivo e vai sempre defender os interesses de seus representados. Já o poder executivo ele tem uma existência contínua, uma existência permanente, ou seja, ele está ali limitado pelas decisões do legislativo, mas a sua existência ela é contínua, ela não é temporária, ela é permanente. As funções de Estado em Locke. Então, basicamente, na teoria do Locke, as funções de Estado são duas, que são garantir a liberdade e a propriedade privada dos indivíduos e resolver os conflitos pontuais que são gerados pela sociedade. Então, como Locke ele é um liberalista, ele vai estar sempre preocupado com a liberdade individual de cada um dos indivíduos. E para garantir essa liberdade, ele reduz o Estado. Então, um Estado menor significa uma maior liberdade individual.
Já os conflitos é tudo aquilo que a gente já discutiu. Vocês vão lembrar que o estado de natureza ele é bom, mas ele pode ter conflitos pontuais. Ou seja, porque os indivíduos, mesmo tendendo à bondade, eles podem infringir a lei da natureza e infringir os direitos naturais dos outros indivíduos. Então, quando isso ocorre, ocorre conflito. E o Estado ele está ali para resolver esses conflitos pontuais. Lembrando que o indivíduo cede ao Estado o direito punitivo, que é o direito de punir, e o Estado vai então resolver esses conflitos pontuais. Então o Estado ele vai fornecer os juízes imparciais que vão aplicar aquelas leis criadas pelo Legislativo e que então são leis aprovadas por todos os indivíduos, porque o Parlamento ele é uma escolha dos indivíduos quando eles vão lá e exercem o seu direito legislativo. A dissolução do governo. Então, em Locke, são duas as situações aí em que o governo vai ser dissolvido. Então, a primeira delas é uma situação extrema de invasão territorial. E a segunda é a quebra de contrato. Então, quando o contrato ele vai ser quebrado? Então, o contrato ele vai ser quebrado em duas situações. Quando o Estado atentar contra os direitos naturais inalienáveis dos indivíduos, ou quando ele passar a agir de maneira contrária às determinações da maioria. Contudo, se o contrato ele for rompido e o governo for desfeito, não há um regresso ao estado de natureza. Se vocês lembrarem, lá em Hobbes, quando o contrato ele era quebrado, ou seja, quando o Estado que tinha por função garantir a segurança dos indivíduos, quando ele não conseguia cumprir com essa sua função, o contrato ele era quebrado e os indivíduos retomavam o poder e voltava aquela situação conflituosa de guerra de todos contra todos, ou seja, voltava-se ao estado de natureza. No caso do Locke, não. Se o contrato for quebrado, o estado de sociedade, ou seja, o corpo político originado pelo contrato que foi assinado, ele não se desfaz. O que vai ocorrer é uma substituição dos governantes, ou seja, os representantes que tinham por direito criar leis seguindo a determinação da maioria e agindo de forma a preservar os direitos naturais, eles vão ser substituídos. Então aqui o Locke ele faz uma separação aí entre governo, no sentido de governantes, de representantes, e Estado no sentido de corpo político originado pelo contrato. Então, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a todos e todas que assistiram o vídeo. No próximo encontro, nós falaremos sobre a teoria de Jean-Jacques Rousseau. Muito obrigado a todos e até lá.